Na semana passada nós começamos a falar sobre um tema, corações em chamas. Um chamado para redescobrir e voltar ao amor do Pai, a termos corações sensíveis e fervorosos para Cristo Jesus. Ok? Muito bem. Eu gostaria de convidá-los, em primeiro lugar, para nós lembrarmos um pouquinho, talvez alguns não estivessem aqui semana passada. Na semana passada nós falamos sobre os sinais de um coração endurecido. Nós usamos o texto de Hebreus, capítulo 3, de 7 a 8, e também o Salmo 95. Pode passar o slide, por favor. 95, de 7 a 8. E nós falamos um pouquinho sobre isso. Falamos que nosso coração, ele se torna um coração duro, porque nós vamos deixando algumas coisas acontecerem conosco. Nós vamos nos acostumando com o sagrado, nós vamos deixando de ter temor a Deus, nós vamos nos tornando incrédulos aos poucos, deixando de crer, nós vamos deixando a dúvida tomar conta do nosso coração, e o resultado é que o nosso coração, ele se torna um coração duro. Neste processo de endurecimento, alguns sinais se tornam muito claros, sinais de um coração endurecido. Pode passar, fica de olho aqui na minha mão, que daí fica mais fácil, ok? E alguns sinais de um coração endurecido são acomodação. Nós nos tornamos extremamente confortados e acomodados num modelo de vida que não é um modelo de vida bíblico, não é um modelo de vida que glorifica o nome do Senhor, é simplesmente uma acomodação. Nós achamos o nosso canto e espaço no lugar da religião, no lugar das nossas famílias, e nos acomodamos a alguma coisa que nós queremos acreditar que seja uma religião, que seja suficiente para o nosso coração. Mas junto com essa acomodação vem também uma indiferença. Nós simplesmente aceitamos as coisas, não nos importamos com elas, as coisas acontecem ao nosso redor, nós não somos indiferentes às circunstâncias, indiferentes às pessoas, indiferente à situação que nós vivemos na igreja, fora da igreja. Nós vamos nos desanimando e perdendo o interesse pelas coisas de Deus, perdendo o interesse pelo louvor, pela adoração, perdendo o interesse de orar, perdendo o interesse de ler a Bíblia. Nós perdemos aquela alegria e entusiasmo que é próprio da vida de um cristão. Você lembra, talvez, da sua própria vida, ou de alguém que você tenha conhecido, que viveu os primeiros dias da sua conversão, em que um fervor, uma alegria, um entusiasmo contagiante estava presente na vida e no coração? O que acontece com o tempo, e quando nós negligenciamos alguns cuidados básicos com a nossa fé, nós perdemos a alegria, perdemos o entusiasmo, e parece que tudo fica cinzento, tudo fica monocromático, e não tem alegria, é apenas uma tristeza, é apenas uma apatia. Isso é muito ruim. Nós nos afastamos da comunhão. Não há como um cristão permanecer com um coração fervoroso, em chamas para Deus, se ele se afastar daqueles que também estão vivendo isso. Por isso que nós temos um ditado evangelicalês, que diz que brasa fora do braseiro apaga. Então, quando nós nos afastamos deste instrumento chamado igreja, para comunhão, para aquecimento dos corações, a tendência, quando alguém se afasta, é que o coração esfrie, é que haja um desânimo, e nós nos afastamos da comunhão, e é exatamente isso que acontece. Além disso, os relacionamentos se tornam burocráticos. É aquele relacionamento apenas da educação, onde eu converso com uma pessoa apenas nos parâmetros daquilo que é educado e é praxes fazer. Então, oi, como vai? Tudo bem? Uma boa semana, um bom dia para você, e os amigos em comum, e aí, viu fulano de tal? E, quer dizer, em 15 segundos, 30 segundos, você tem uma conversa com um amigo, e você vai embora, e acha que de fato você está mantendo algum relacionamento. A maioria dos relacionamentos que nós vivemos aqui na igreja, e não só na nossa, mas na maioria das igrejas, é assim.
Nós estamos aqui 200 pessoas e nós, ao sairmos daqui, nós perguntamos para essas 200 pessoas: e aí, tudo bem? Como vai? Nós não estamos querendo saber se está tudo bem e nem como vai. Nós estamos apenas cumprimentando. São relacionamentos absolutamente burocráticos, relacionamentos que cumprem apenas a praxe que é necessária. Isso é sinal de um coração duro. Espírito crítico: quando o coração está endurecido, nós não gostamos de nada e nós colocamos defeito em tudo que é feito. Ainda que você pegue alguma coisa que parece que foi feita de forma perfeita, você não consegue enaltecer e reconhecer o brilho, o sucesso daquilo. Você tem que achar uma falha. Então você faz 2, 3 elogios e diz: mas nós podíamos fazer assim. E aí é meia hora de crítica disfarçada de sugestão para melhorar. Então nós vivemos isso, coração crítico, endurecido. E aí, em última análise, um coração duro é aquele coração impaciente. É aquela pessoa que não tem mais paciência de ouvir, não tem mais paciência de falar, não tem mais paciência de se relacionar, não aguenta mais nada. Isso tudo é um conjunto de sinais de um coração endurecido. Nós falamos um pouco sobre isso na semana passada, e nós ficamos com essa tarefa difícil na semana passada, de avaliarmos o nosso próprio coração. E se constatarmos que de fato isso está acontecendo conosco, o desafio é que nós orássemos durante essa semana e buscássemos a Deus para que Deus nos ajudasse, porque nós não queremos ter esse coração endurecido. Hoje eu gostaria de ver com vocês quais são os sinais de um coração em chamas para Deus. Como que eu posso identificar se o meu coração está em chamas? Ou, na minha busca por este coração sensível, quando é que eu saberei que eu estou já com um coração em chamas para Deus? Eu gostaria de diferenciar isso do que a gente tem visto no mundo, do que a gente tem presenciado nas várias religiões do mundo a respeito de avivamento, de fervor, de coração em chamas. A mídia vende isso com um formato diferente. Então você vê uma igreja de muito barulho, gente caindo no chão, gente gritando com a mão na cabeça dos outros, e alguém diz: olha, essa igreja está vivendo um avivamento. Será? Chega num culto em que todas as pessoas levantam a mão e choram de emoção, e aí você diz: essa igreja está vivendo um avivamento. Ou talvez você diga assim: olha, se eu chegar numa igreja lotada, entupida de gente, 5.000 pessoas assistindo um culto, então esta denominação, esta igreja está vivendo um avivamento, os corações estão fervorosos. Será? Será que se eu assistir um culto da vitória, o meu coração ficará em chamas? Será que se eu assistir um milagre, meu coração ficará em chamas? Ou será que se alguém trouxer uma mensagem triunfalista para a minha vida, será que o meu coração vai entrar em chamas para Deus? Eu duvido que qualquer uma dessas coisas seja de fato um sinal genuíno de um coração em chamas. Um grande teólogo, pastor e pregador do século XVIII, chamado Jonathan Edwards, ele escreveu um livro em que ele falava sobre a verdadeira espiritualidade, mostrando o que de fato é um avivamento. Este homem experimentou um avivamento na sua história. Hoje, para nós identificarmos os sinais de um coração que está em chamas para Deus, é necessário que nós façamos uma distinção de sinais não confiáveis e de sinais confiáveis. Barulho, como nós vimos nesse slide, essas fotografias, barulho, emoção, números, nomes, milagres, sermões de triunfalismo, não são, nunca foram e nunca serão algum tipo de sinal de um verdadeiro avivamento, de um coração quebrantado, de um coração cheio de fervor, um coração acalorado pela presença do Senhor. Mas o que é então? Vamos ao texto de hoje, Atos 7, de 20 a 36. Eu farei a leitura, vocês podem acompanhar em suas Bíblias ou no próximo slide. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas.
Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem o outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo, nas labaredas de uma sarça em chamas, no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tendo visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com estas palavras: quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Eu gostaria de analisar com vocês a vida de Moisés em 2 momentos. Um homem em 2 momentos da sua vida: Moisés aos 40 e Moisés aos 80. Me parece que naquela época um homem com 80 anos estava com uma condição de saúde física muito melhor do que a nossa. Mas eu não quero falar sobre a saúde física de Moisés, eu quero falar sobre o coração de Moisés. Quem era Moisés aos 40 anos e depois quem era Moisés aos 80 anos? Porque parece que nós temos aqui um retrato de algo que nós estamos vivendo e de algo que nós queremos viver, de algo que nós falamos na semana passada e algo que nós estamos falando hoje. Veja lá, Moisés aos 40, quem era? Era um homem que se sentia preparado. O texto que nós lemos, o texto de Atos, é um texto que faz parte de um sermão que Estevão pregou no Sinédrio, em sua defesa. O tema do sermão era: vocês sempre matam os seus profetas. Estevão estava pregando isso para a congregação dentro do Sinédrio, porque eles tinham acusado Estevão de praticar os mesmos crimes que eles acusaram Jesus, de pregar contra o templo, de pregar contra Moisés. E então Estevão prega um sermão dizendo para eles: olha, todos que se levantam e dizem a verdade para vocês, vocês matam. E Estevão começa desde Gênesis e vem contando a história de todos os homens que Deus usou. No texto que nós lemos, do versículo 20 ao versículo 36, Estevão está falando sobre Moisés e contando a história de Moisés. E nessa história, Estevão mostra esses 2 momentos na vida de Moisés. E aí ele mostra para nós que aos 40 anos, Moisés era um homem que se sentia preparado. Ele conhecia o seu passado, porque ele sabia que ele era filho de uma hebreia. Ele sabia que esta hebreia, com medo de perder o seu filho, porque havia um mandato de Faraó para matar as crianças, os homens, então a sua mãe o lançou no Nilo e ele foi pego pela filha de Faraó. Ele conhecia a sua história. Por que ele conhecia? Porque a filha de Faraó, que foi seguida também pela irmãzinha de Moisés, esta filha de Faraó recebeu desta mocinha a instrução ou a dica de que esta criança fosse criada por uma hebreia, uma ama de leite. E então Moisés vai ser criado pela sua própria mãe, amando da filha de Faraó. E Moisés então cresceu sabendo a sua origem, diferente do que a gente assiste em alguns desenhos por aí, mas ele cresceu sabendo a sua origem.
E chegou um certo momento da sua vida que ele era reconhecido por suas boas obras, ele era conhecido por sua eficiência, pela sua capacidade, pela sua inteligência, pelo seu preparo. E nessa época, Moisés se sentiu preparado para ser um libertador. Provavelmente a mãe dele disse: olha, nós aguardamos um libertador. E Moisés então se sentia muito bem, ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, diz o versículo 22, e ele se tornou um varão poderoso em palavras e obras. Então aos 40 anos, quem era Moisés? Era um homem que se sentia muito preparado para a missão que ele tinha que exercer. Ele era alguém também de iniciativa, e ele tomou a iniciativa de começar este projeto de salvar e libertar o povo israelita, o povo hebreu que era prisioneiro lá no Egito, que era escravo no Egito. Então ele resolveu fazer isso defendendo um hebreu que estava sendo maltratado por um egípcio. E Moisés faz isso com toda a gana de quem quer fazer alguma coisa e acaba matando esse egípcio. O texto diz que no dia seguinte, ele, que continuava na sua iniciativa de salvar os hebreus, ele encontrou dois irmãos hebreus brigando entre si. E ele entrou no meio daquela briga e falou assim: olha, que é isso, vocês são irmãos, parem de brigar. E esses dois tinham assistido o ato daquele dia anterior e falaram: quem nomeou você como nosso juiz? E então nós percebemos que aos 40 anos, Moisés era um homem que agia por conta própria. Ele não foi pedir conselho aos líderes hebreus, o que eles precisavam para serem libertos. Ele não foi pedir conselhos a Deus como libertar o povo. Ele agiu por pura iniciativa e por conta própria. E o resultado disso foi terrível. O seu povo o rejeitou e disse: o que você pretende fazer? Você pretende brigar e nos matar como você matou um egípcio ontem? Por fim, Moisés esperava reconhecimento. E a prova disso é que ele estava produzindo esses atos públicos e pensava que o povo entenderia que o que ele estava fazendo em nome de Deus. Estevão diz, no versículo 25, ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. E eles não compreenderam. Aos 40 anos, Moisés era um homem de iniciativa, ele era um homem que se sentia preparado, ele era um homem que agiu por conta própria e era um homem que esperava reconhecimento. O coração de Moisés não estava pronto, não para a obra do Senhor. Há alguns dias atrás nós comemoramos o dia do homem presbiteriano. E deixa eu ver aqui se algum homem que estava aqui naquele dia lembra qual era o tema do sermão da manhã. Vocês lembram? Uma frasezinha, bem curta. Alguém lembra? Eu já tinha dito que eu ia parar de fazer esse tipo de pergunta, porque me dá um sentimento de frustração terrível. Deus procura homens fracos. Lembraram agora? Moisés era um homem forte. Corações duros são corações de homens fortes. Homens fortes têm o seu coração duro. E é por isso que Deus não usa homens fortes. Deus usa homens fracos. E quando Deus quer usar um homem forte, o que ele faz com esse homem forte? Ele vai quebrar esse homem forte, para o coração dele ficar fraco. Porque Deus usa homens fracos. E então o que acontece com Moisés? Ele foge, porque a iniciativa dele não deu em nada, não teve reconhecimento, não libertou o povo e arrumou uma confusão entre eles. Moisés foge para o deserto. Os resultados, pode ver aí no próximo slide. Eles não o compreenderam. O homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou juiz? Ele não teve reconhecimento que esperava, seu movimento não deu em nada, e ele resolveu largar tudo e ir cuidar da sua própria vida. Ele passou 40 anos fora do Egito, vivendo nas montanhas. Eu vou pedir para passar um videozinho para vocês, que é parte de um desenho sobre Moisés. E aí nós vamos ver o que aconteceu com Moisés aos 80 anos, que mudou definitivamente a vida de Moisés. Então vamos lá, vamos usar nossas tecnologias. Põe o vídeo, por favor, Renan.
Moisés, eis-me aqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quem é você? Eu sou o que sou. Eu não entendo. Eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. Você é filho da minha mãe Joquebede. Você é nosso irmão. O que quer de mim? Certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor. Por isso desci a fim de livrar o povo da escravidão e trazê-lo a uma terra boa, terra que mana leite e mel. Venha agora. Quem irá a Faraó serás tu. Eu? Quem sou eu para guiar esse povo? Não vão nem acreditar em mim, não vão nem me ouvir. Ensinarei o que deves dizer. Liberte o meu povo! Eu era inimigo deles. Eu era o príncipe do Egito, filho do homem que assassinou seus filhos. Não, escolheu o mensageiro errado. Como posso sequer falar com eles? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora! Oh, Moisés, eu serei contigo quando fores ao rei do Egito. Eu sei, porém, que Faraó não te escutará. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios. Toma, pois, o cajado na mão, Moisés, com o qual hás de fazer os sinais. Eu serei contigo, Moisés. Moisés aos 80. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça. E quando isso aconteceu, diz Estevão, no versículo 30, Moisés ficou atônito. E isso diz muita coisa. Porque quando este texto diz que Moisés ficou atônito, na sequência, Estevão diz que não só isso, diz que diz que Moisés ficou tremendo de medo e ele não ousava olhar para ver quem estava falando com ele. Sabe o que isso significa? Que aquele homem que aos 40 era preparado, tinha iniciativa, aquele homem que aos 40 queria reconhecimento, aquele homem que aos 40 se sentia pronto, agora era um homem que tinha temor, agora era um homem que tinha uma consciência, e neste dia, a sua consciência foi afinada diante da presença de Deus, porque o que era para ele comum, se tornou algo sagrado,
porque tudo que ele tinha ouvido falar de Deus até então era uma mensagem que ele ouvia de outras pessoas. Era uma mensagem a qual ele deu tanto crédito quanto ele deu para a instrução que ele recebeu no Egito. Mas agora Deus falou com ele e ele ficou atônito e ele sentiu medo e ele não ousava falar, porque ele tinha uma absoluta consciência da presença de Deus. Este é o primeiro sinal de um coração em chamas para Deus, é a consciência da presença do Senhor. E daí você diz assim, mas o que é isso? É esse o nosso problema, é que nós não sabemos o que é isso, ou se sabíamos, esquecemos. Mas nós estamos tão desconectados, estamos tão endurecidos, que nós não temos este sinal visível de temor à presença de Deus. Nós entramos na igreja, que é o lugar que nós reservamos especialmente para adoração a Deus, e não nos damos conta de que o lugar que nós pisamos é um lugar que, por ser cimento, por ser tijolo, por isso ele não é especial, mas ele é especial porque nós separamos este lugar para adoração a Deus. Nos momentos das orações, muitos de nós conversam, pensam em outras coisas, não fechamos os nossos olhos para nos concentrarmos em Deus. No momento da leitura da Bíblia, nós dividimos este mesmo momento com outras dezenas de coisas. Nós simplesmente não temos temor à presença de Deus. Ora, vejam só, vamos pensar em algo lógico aqui. No Antigo Testamento, especialmente nessa situação, pode pôr o slide, por favor, Renan. Nessa situação em que Moisés tem esse encontro com o Senhor, em algum momento o Senhor diz para ele, aquela voz diz, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é um lugar santo. Ora, aquilo ali era rocha, pedra e terra. Mas por que aquele lugar foi chamado pelo próprio Senhor de um lugar santo, de terra santa? Por causa de ser o Monte Sinai? Não, porque Deus estava naquele lugar. E quando Moisés ouviu a voz de Deus, e quando Deus disse isso para Moisés, Moisés ficou atemorizado, porque ele conhecia as histórias a respeito de Deus, porque ele conhecia os feitos poderosos de Deus, e agora ele estava na presença desse Deus, e a consciência da presença de Deus fez com que ele ficasse temeroso. E ali nascia um Moisés novo, um Moisés fraco, um Moisés que disse para o Senhor, mas como eu vou? Eu não posso nem voltar lá. Eu fui criado entre os egípcios, era como um príncipe. Depois eu fui tentar ajudar os hebreus e passei a ser um assassino. E por fim eu saí fugido de lá, e o Senhor quer que eu volte para lá? E o texto diz que o Senhor respondeu para Moisés, eu vou com você. Mas eu sou gago, Senhor. Nós ouvimos a frase, que é uma frase lindíssima. Quem é que fez a boca do homem? Não fui eu. Quando foi a última vez que você sentiu de fato a presença de Deus? Você está aqui, eu posso sentir a sua presença, eu posso te ver. Quando eu estou com alguém aqui no púlpito, eu posso sentir o calor da pessoa, porque aqui é quente. Quando nós estamos com os vidros fechados, nós sentimos bastante a presença. Quando vocês estão, alguns adolescentes gostam de sentar no mesmo banco, você sente a presença do outro, porque não tem espaço, né? Eu estou perguntando para você, quando foi que você sentiu a presença de Deus? Existe um lugar específico para Deus estar? Ponto bíblico, doutrina bíblica. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ponto bíblico, Deus se faz notar. Moisés, este mesmo Moisés, lá na frente, na peregrinação com o povo, em algum momento Deus, por causa da rebeldia do povo, diz, olha, eu não vou com esse povo, vai você, Moisés, eu vou mandar um anjo junto. E o que Moisés disse? Senhor, não nos faça sair daqui, porque eu não vou a lugar nenhum se o Senhor não for conosco. O que significa isso? Moisés queria a presença perceptível de Deus. Estou te perguntando, quando foi que você sentiu, você percebeu a presença de Deus na sua vida? Se você começar a vasculhar a sua mente e não encontrar este momento na história e no tempo, então significa que nós estamos precisando de corações em chamas para Deus.
nós precisamos que Deus restaure em nós a consciência da presença dEle. Deixa eu dar um outro dado para vocês, um dado bíblico. No Antigo Testamento, Deus escolhia um lugar fixo para a sua presença. Ele escolhia o tabernáculo. E lá neste tabernáculo havia um fogo que foi acendido pelo próprio Deus. E este fogo era o sinal da presença de Deus. Deus estava ali, no tabernáculo, depois no templo. No Novo Testamento, Deus está em cada coração daqueles que creem. E o símbolo da presença de Deus é o Espírito Santo que habita em nós. Então, deixa eu dizer algo para você. A presença perceptível de Deus está na sua vida. Se você já creu em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Se você creu, você foi selado com o Espírito Santo de Deus. E aí você procurou um momento, quando foi que você sentiu a presença de Deus e você não se lembra desse momento, sabe o que significa? Significa que o Espírito Santo de Deus que foi posto dentro de você, talvez pela insensibilidade, pela acomodação, pela frieza, pela incredulidade, por todo esse conjunto de coisas ruins, o Espírito Santo está espremidinho dentro de você. Ele não pode ser excluído, você não pode excluí-lo da sua vida, você não pode matá-lo, mas você pode constrangê-lo ao ponto de que ele não está feliz mais, e que você não sente mais a alegria dele dentro de você. A Bíblia diz isso. Não contristais o Espírito. Quando nós não sentimos mais a presença de Deus, quando não temos consciência da presença de Deus, nós fazemos coisas absurdas, irmãos. Quando nós não sentimos Deus dentro de nós, nós aceitamos fazer coisas impensadas para um cristão. Quando nós não sentimos a presença de Deus dentro de nós, culto é chato, pregação é insuportável, hino é entedioso, os cânticos então nem se fala. Quando nós não sentimos Deus dentro de nós, ler a Bíblia é uma coisa absolutamente desnecessária. Orar é algo impensável. Se eu estou narrando o quadro da sua vida, então você precisa que Deus faça algo dentro de você. Se eu estou narrando o quadro da nossa vida, nossa igreja, então nós precisamos que Deus faça algo em nós. E esta série é para nós pensarmos sobre isso, porque o sinal de um coração em chamas para Deus é a consciência constante, permanente, da presença de Deus no seu coração. Tem um pregador que infelizmente ele desvirtuou para um lado de uma heresia terrível, mas antes disso, em um de seus livros, ele escreveu uma frase maravilhosa. Ele diz: olha, se nos acostumarmos com o mistério de Deus e trivializarmos a sua presença, acabaremos colocando na mesma categoria de nossos encontros mais corriqueiros, daqueles que podem ser adiados ou não, dependendo de nossas conveniências. Acabaremos entediados de Deus. É isso que acontece quando nós deixamos de ver e de sentir Deus como Deus e simplesmente nos acostumamos com Ele. Em segundo lugar, Moisés aos 80, o versículo 33, diz que o Senhor falou para ele: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Aos 40 anos ele era um príncipe, aos 40 anos ele tinha força, aos 40 anos ele tinha iniciativa própria, aos 40 anos ele queria fazer coisas por si mesmo, ele tinha uma postura, uma convicção, ele queria reconhecimento. Aos 80 anos, Deus disse para ele: tira as sandálias dos pés. E ele tirou, e ele se ajoelhou, e ele não tinha coragem de olhar para ver quem estava falando com ele. Tirar as sandálias era um sinal de humilhação. Escravos andavam descalços. Tirar as sandálias era um símbolo de santidade, deixar para trás toda a poeira que vinha acumulada na vida distante de Deus. Então, aos 80 anos, o segundo sinal de um coração em chamas é que o coração de Moisés agora, ele demonstrava reverência diante da santidade de Deus. Veja só, aos 40 anos, Moisés tirou a vida de um homem, numa discussão, numa briga. Você já pensou o que é isso? Será que dá para entender que há um coração em chamas para Deus, quando eu lanço mão da vida de um homem,
ainda que seja pelo motivo que aos nossos olhos parece o motivo mais nobre. Eu estou defendendo um hebreu que é escravo, e para isso eu vou matar um egípcio. É assim que as coisas funcionam? Pois Moisés tinha essa atitude. Agora não, agora Deus o mandou tirar as sandálias. Ele ouviu o Senhor falando com ele, e ele se lançou ao chão. O temor tomou conta do seu coração, e ele humildemente obedeceu à voz do Senhor, porque agora ele era um homem que reverenciava a santidade de Deus. Se você buscar a santidade em você mesmo, você não vai encontrá-la. Se você buscar a santidade na igreja, você não vai encontrá-la. Se você buscar a santidade em pessoas, você não vai encontrá-la. Mas se você buscar a santidade em Deus, você vai descobrir que Deus é majestosamente santo. Você vai descobrir que Deus está além de qualquer padrão que eu possa imaginar de santidade. Aliás, a palavra santidade significa separação. Alguém que é santo significa que é alguém separado. E Deus está absolutamente separado de nós, distinto de nós, não só pela sua majestade, por ser quem Ele é, mas também pelos padrões que Ele sustenta. E quando Moisés se deparou com Deus, naquela ocasião, ele percebeu a distância que havia entre a santidade de Deus e a vida dele. Do mesmo jeito que Isaías, lá no capítulo 6, também percebeu. Isaías, quando teve uma visão e viu o trono do Senhor, ele diz, e viu o anjo do Senhor, o Filho de Deus ali sentado naquele trono, ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías disse isso porque quando ele contemplou a santidade de Deus, imediatamente ele percebeu o quão terrível ele era. Então, naturalmente, quando nós estamos conscientes da presença de Deus, automaticamente existe uma santa reverência em nós diante da santidade de Deus, que nos impele a reconhecer os nossos próprios erros, a nos humilharmos e a declararmos a nossa necessidade da ajuda de Deus. Aos 40 anos, Moisés matava. Aos 80 anos, Moisés se ajoelhava. Corações em chamas são corações que se ajoelham. Corações em chamas são corações que se humilham. Corações em chamas são corações que não estão cheios de achismos e de direitos. Eu tenho direito. Corações em chamas são corações que deixam em casa o histórico, o currículo de cristão que ele tem. Porque diante de Deus, nenhum currículo que você tenha, não tem quantidade de anos de igreja, nem cargos que você tenha, que vale alguma coisa. Porque diante de Deus, todos nós somos pecadores. E diante de Deus, tudo que você conseguir fazer e você chamar de atos de santidade perto de Deus, são absolutamente insuficientes. E Moisés, aos 80 anos, estava cônscio disso. E quando o Senhor falou com ele, e Deus disse que aquele lugar era um lugar de santidade, mandou que ele tirasse as sandálias, ele tirou, ele se humilhou. Ele demonstrou que ele estava reverentemente reconhecendo não só a presença de Deus, mas também a santidade de Deus. Um terceiro sinal que Moisés nos apresenta aos 80 anos, está lá no versículo 34, o Senhor diz para ele: vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. De onde ele tinha fugido, porque a sua iniciativa tinha sido frustrada e ele não tinha conseguido nada. Corações em chamas para Deus são corações que se engajam na missão de Deus. Não adianta dizer: ah, pastor, estou passando por um avivamento espiritual. Ah, meu irmão, então vamos amanhã, nós vamos fazer um trabalho. Ah, pastor, amanhã eu não posso, eu tenho uma agenda, não posso cumprir com isso. Ah, pastor, vamos fazer alguma coisa. Vamos. Corações engajados na missão são corações que estão ardendo em chama pelo Senhor. Ah, pastor, eu não vou porque da última vez alguém olhou com a cara feia para mim. Ah, pastor, o senhor falou um negócio para mim lá, eu fiquei muito entristecido, não quero mais saber. Ah, pastor, o povo olha para a gente com a cara estranha. Ah, pastor, porque eu estou muito cansado. E as desculpas vão por aí. E não param por aí. Ah, mas pastor, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. Ah, pastor, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Não venha com conversa furada. Não venha. Porque o problema é que um coração endurecido não quer fazer nada, nem para Deus, nem para ninguém, a não ser para ele mesmo. Corações endurecidos só pensam neles mesmos.
Corações em chamas para Deus estão dispostos, abrem mão de qualquer coisa para se engajar naquilo que Deus chama-os para fazer. Corações em chamas não veem a hora de encontrar uma oportunidade, por menor que seja, para servir. Corações em chamas não estão preocupados com o tempo. Corações em chamas estão preocupados com a missão que Deus lhes dá. E então Moisés, aos 80 anos, podia dizer: ah, Senhor, mas escolha alguém de 40. Eu já estou com 80 anos, tenho filhos para cuidar, tenho família, já tenho rebanho, eu tenho um monte de coisa, eu tenho responsabilidade, Senhor. A única coisa que Moisés alegou foram suas fraquezas. Senhor, mas eu sou um gago, tenho dificuldade. E o Senhor diz: mas eu vou com você. Ah, mas eu já estive lá, é um príncipe, é um reino, é um império. Mas o meu anjo vai com você. Eu vou enviar pragas, eu vou fazer sinais, o meu poder se manifestará. Então vamos. Corações em chamas para Deus, eles topam as propostas de Deus para a sua vida. Então a pergunta é: como está o nosso coração? É fácil. Perceberam que é muito fácil de identificar como está o meu coração? Depende o quanto eu estou percebendo a presença de Deus, depende o quanto eu estou reverente diante da presença de Deus, e depende do quanto eu estou engajado. Então não venha dizer que a culpa, olha, eu estou assim, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é da programação. A culpa não é de nada disso, a culpa é que o seu coração está endurecido. Os nossos corações estão endurecidos. Não há passe de mágica que resolva isso, porque mágica para isso não existe. Não há programação que resolva isso. O pastor, os presbíteros, os diáconos podem se tornar especialistas, promoters em eventos. E sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer absolutamente nada, porque contra corações endurecidos, somente o poder de Deus pode resolver isso. Agora, quando nós temos corações em chamas para Deus, não há dificuldade, não há crise, não há problema que estes corações cheios de Deus não possam enfrentar. Crente dodói é crente de coração duro. Não, pastor, ao contrário, eu sou hipersensível. Faltou colocar lá, sinal de coração endurecido, hipersensibilidade. Aí eu provo biologicamente para vocês isso. Quando você tem um calo no pé, ele não fica hipersensível? Ele é duro. Tudo no nosso corpo que é duro é hipersensível. Bate o cotovelo para você ver uma coisa. Coração duro é hipersensível. Então crente com hipersensibilidade é coração duro. Porque crente com coração em chamas, esse aí é igual pneu de caminhão, aguenta qualquer negócio. Passa em pedra, passa em buraco, passa em tudo. Moisés, aos 80 anos, ele se engaja na obra do Senhor. Aos 80 anos, eu não sei quantos que tem aqui de 80 anos, mas viu, Dario, 60 e poucos não é momento de parar não. Moisés com 60 e pouco não tinha nem começado. Viu, João? Sua teoria do 114 está certo. Você nem começou, você ainda está só 80 anos engajado. Também não vai falar assim: pastor, só tem 45, então eu tenho 35 de descanso ainda. Não mexa comigo. Não, Deus vai te dar o privilégio de você trabalhar antes dos 80. Privilégio que Moisés não teve. Em compensação, ele trabalhou bastante depois. Mas quando o nosso coração está em chama, nós queremos fazer as coisas para o Senhor. Nós sentimos desejo, nós somos os primeiros que levantam a mão. John Stott, um pastor que faleceu no ano passado, um pastor inglês, ele dizia o seguinte: a dupla identidade da igreja. Quando eu falo de dupla identidade, quero dizer que a igreja é um povo que foi chamado para sair do mundo a fim de adorar a Deus, e ao mesmo tempo é enviado de volta ao mundo a fim de testemunhar e servir. Estas são de fato duas das marcas clássicas da igreja. De acordo com a primeira, a igreja é santa, separada, para pertencer a Deus e para adorá-lo. Conforme a segunda, a igreja é apostólica, enviada ao mundo em sua missão. Por outro lado, nós poderíamos dizer que a igreja é convocada por Deus para ser simultaneamente santa, diferente do mundo, e mundana, não no sentido de assimilar os valores e padrões deste mundo, mas no sentido de renunciar ao seu pertencer a outro mundo, tornando-se, ao invés disso, total participante na vida deste mundo.
Sabe o que significa isso? Eu não posso me isolar, não posso usar esse argumento. Pastor, eu não posso ir fazer essas coisas lá, porque eu estou separado do mundo, eu não posso entrar em contato com as trevas. Meu filho, não tem jeito de você entrar numa ilha não. Aliás, não tem ilha santa. Então, ou nós nos engajamos, ou nós não somos igreja, porque a igreja tem que ser santa, separada, e a igreja tem que ser apostólica, enviada. E então é fundamental que o cristão tenha um coração engajado. E o coração engajado só pode se tornar engajado se ele for um coração em chamas para Deus. Vamos ver aí uma comparação, próximo slide, entre Moisés aos 40 e Moisés aos 80. Aos 40 ele se sentia preparado, aos 80 ele não se sentia preparado. Aos 40 ele tomou a iniciativa, aos 80 Deus toma a iniciativa. Aos 40 ele agiu por conta própria, aos 80 agiu em resposta ao chamado de Deus. Aos 40 esperava o reconhecimento, mas fracassou, desistiu e fugiu para o exílio. Aos 80 participou do projeto de redenção de Deus, porque o que Deus fez com aquele povo no Egito era símbolo, sinal. Aquela libertação foi um anúncio da libertação da minha vida e da sua vida, porque quando estávamos perdidos no mundo, é como se nós estivéssemos escravizados no Egito de outrora. E agora, libertos do mundo pelo poder do Senhor, é como se nós estivéssemos vivendo em Canaã, terra que mana leite e mel, porque Deus nos tem assistido em todas as nossas necessidades. A questão é, quais são os sinais de um coração em chamas para Deus? Consciência da presença de Deus, pode passar, reverência diante da santidade de Deus e engajamento na missão do Senhor. Você tem esses sinais? Nós temos esses sinais. Se nós não temos, esta mensagem, ela veio no momento certo, porque é isso que nós precisamos pedir ao Senhor, que Ele nos faça estremecer novamente diante da presença dEle, para que vir à igreja, orar e ler a Bíblia não seja mais uma trivialidade na nossa vida, mas seja um momento sagrado. Ler a Bíblia tem que ser para nós um contato com o sagrado. Orar tem que ser um contato com o sagrado. Vir à igreja é vir ao lugar onde nós temos um encontro marcado com o Senhor e com a presença santa e augusta dEle. Ter coração em chama é clamar ao Senhor para que nós tenhamos santa reverência diante do Senhor e das coisas dEle. Aqui não é lugar para brincar, aqui não é lugar para namorar, aqui não é lugar para nós gastarmos o tempo inutilmente, aqui é lugar para nós buscarmos ao Senhor como família. Em casa eu tenho que ter tempo para fazer isso, no trabalho eu tenho que ter tempo para fazer isso, em todos os momentos da minha vida eu preciso buscar ao Senhor e me humilhar diante dEle. Coração em chama é um coração que está engajado na missão. Pastor, estou cansado porque é sempre nós somos sempre o mesmo grupo que faz as coisas. Não tem problema. Isso é sinal que o seu coração está em chamas. E ao invés de desistir, você precisa continuar, para que talvez, através da sua vida, Deus inflame outras vidas. Então não pare, não desista, porque o seu coração está no lugar certo e do jeito certo. Quem não está fazendo, quem está criticando, quem está de longe, tacando pedra, quem está insensível, indiferente, acomodado, estes corações precisam ser tocados. Gostaria de encerrar isso fazendo uma oração, para que o Senhor coloque estas marcas na nossa vida. O fator que fez toda a diferença na vida de Moisés não foram os anos, mas foi a ação e a interferência de Deus na vida dele. A minha oração hoje é que Deus interfira na nossa vida. Não vou pedir para que uma sarça queime, porque não tem sarça aqui. Se alguém tiver uma sarça por aí, quem sabe, mas eu nunca vi uma sarça. Não vou pedir para que Deus faça isso, colocando um fogo que não consome numa sarça, porque aí seria difícil. Eu vou pedir para Deus colocar fogo na nossa vida. E Deus responde às nossas orações. Esse fogo pode vir através de provações, esse fogo pode vir através de problemas, mas não importa, é melhor ser provado e avivado do que não ser provado
e virar um bloco de gelo que acha que é cristão. Não adianta. Religiosidade sem fervor, sem fogo no coração, não presta para absolutamente nada, a não ser para gastar o seu tempo inutilmente. Que Deus coloque chama no meu e no seu coração. Feche os olhos. Senhor Deus, nós reconhecemos, ó Pai, que temos em nós sinais de endurecimento, sinais claros de endurecimento. E, ó Deus, nós estamos desde a semana passada pedindo isso ao Senhor, e nós queremos pedir novamente. Ó Deus, é tão bom falar sobre esses sinais magníficos da presença do Senhor no nosso coração, esses sinais de um coração, ó Deus, em efervescência pelo Senhor. É maravilhoso ver isso, ó Deus, na vida de Moisés, na vida de Estevão, que nos relatou essa história. O coração dele estava em chamas pelo Senhor. Ó Deus, nós precisamos que o mesmo aconteça conosco. Nós não queremos viver, ó Deus, essa religião de burocracias, nem os relacionamentos burocráticos, nem na acomodação, nem essa vida, ó Deus, de críticas, essa vida, ó Deus, de indiferença. Nós estamos, ó Deus, nós que somos homens pecadores, não estamos suportando, ó Pai, este cristianismo, esta religião de fachada. Quanto mais o Senhor. Diante do Senhor nós nos humilhamos e reconhecemos, ó Deus, que precisamos que o Senhor faça uma obra maravilhosa nas nossas vidas. Precisamos, ó Deus, que o Senhor coloque chamas no nosso coração. Ó Deus, a chama do arrependimento, a chama, ó Deus, do amor, a chama, ó Deus, que nos faz conscientes da presença do Senhor, a chama, ó Deus, que nos faz reverentes à Tua santidade, a chama, ó Deus, que nos faz desejar a missão do Senhor para as nossas vidas, que nos faz nos engajarmos, ó Pai, na Tua obra, a chama do Senhor que nos faz olhar mais para o Senhor do que para os defeitos das outras pessoas. Precisamos, ó Deus, que o Senhor acenda essa chama na nossa vida, que o Senhor coloque, ó Deus, em brasas o nosso coração. Ó Pai, nós pedimos isso ao Senhor porque sabemos, ó Pai, que de nós mesmos nós não podemos fazer isso. Nós pedimos isso ao Senhor porque por nossas próprias iniciativas nós não vamos a lugar nenhum, assim como Moisés não foi aos 40 anos. Mas nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor faça algo na nossa vida, que o Senhor, ó Deus, restaure, ó Pai, este fogo santo no nosso coração, que o Senhor restaure este sentimento que estava presente em nós, quando nós fomos convertidos ao Senhor, este primeiro amor, ó Deus, que nos fazia arder de desejo, de vontade pelo Senhor, que nos fazia buscar ao Senhor, que nos fazia chorar na presença do Senhor, que nos fazia ler a Bíblia, que nos fazia orar, que nos fazia desejar estar na igreja, em comunhão com os irmãos, este fogo santo no coração, que nos fazia, ó Deus, deixar de dormir, de descansar, que nos fazia largar os nossos hobbies, que nos fazia abrir mão do nosso entretenimento, ó Deus, para dedicar tempo ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, restaura este amor, restaura esse fogo no nosso coração, Senhor. E se alguém nunca viveu isso, ó Pai, que o Senhor conceda essa experiência extraordinária, convertendo este coração, ó Deus, quebrantando este coração e transformando para que ele ame ao Senhor, para que ele possa servir ao Senhor. Nós não queremos ser uma igreja fria, nós não queremos ser uma igreja tradicionalista, nós não queremos ser uma igreja de fachada, nós queremos ser um povo, ó Deus, diferente, lavado, redimido, transformado, cheio do poder do Senhor. Então, ó Pai, em nome de Jesus, opera em nós a obra do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que pode doer, nós sabemos, ó Deus, que pode ser difícil, nós sabemos, ó Deus, que pode ser constrangedor, mas nós não queremos outra vida, senão aquela que está no centro da vontade do Senhor para nós. Então, ó Pai, nos dá força para dizer não ao pecado, nos dê força, ó Deus, para dizer não aos anseios, ó Deus, carnais do nosso coração, nos dê força, ó Deus, para dizer não às iniciativas do inimigo contra a nossa vida. Abra os nossos olhos, ó Deus, para ver as ciladas, os laços armados contra nós, e coloca o nosso coração, ó Deus, bem juntinho ao coração do Senhor. Nós sejamos homens e mulheres espirituais,
nós possamos, ó Deus, sentir a Tua presença, reverenciar a Tua santidade e nos engajar na Tua obra. Nós não suportamos mais, ó Deus, viver em meio a críticas e a reclamações que nós fazemos, ora nós ouvimos. Muda a nossa vida, ó Pai, nós te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça